Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Nós vamos começar agora mais um evangelho, o evangelho da nossa quinta-feira no Grupo Espírita Casa de Guará. Nós estamos todos unidos, irmanados com Deus, pedindo ao Mestre Jesus que inspire a todos nós para escolhermos em nosso momento que estamos vivendo as melhores opções de harmonia e de paz. Então vamos fazer a oração de início que Jesus nos ensinou, para que juntos possamos criar um elo de amor e de harmonia entre todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. E agora vamos iniciar o tema da noite, que está aqui no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Estranha Moral. Esse título do capítulo é intrigante para algumas pessoas, né? Mas que moral estranha é essa? Por que será que Allan Kardec colocou no Evangelho esse título com esse nome de estranha moral? Nós vamos observar que nesse capítulo não há instruções dos espíritos. Os comentários que existem nesse capítulo são comentários feitos pelo nosso irmão Allan Kardec. Obviamente que ele, inspirado, orientado pela espiritualidade maior, colocou aqui nessas páginas o de que a gente necessita entender qual é o significado de estranha moral. Algumas pessoas, né, de várias religiões têm dificuldades com temas como o seguinte que Jesus falou: odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vir trazer a paz, mas a divisão. Parece estranha, né? Ou muito estranho todos esses argumentos em favor de uma divisão, de uma dissolução da família, de uma dissolução da harmonia. Mas a gente precisa lembrar que Jesus foi o amor que esteve na terra e que continua nela, como governador que ele é, como aquele responsável pela construção e agregação das primeiras moléculas deste planeta, e que, construindo esse lugar, essa casa maravilhosa, esse planeta tão lindo, ele colocou aqui os mais recalcitrantes dos filhos de Deus. Ele colocou aqui irmãos seus que estavam expulsos de alguns lugares no universo infinito, sobretudo de um planeta chamado Capela, para que aqui eles tivessem uma nova oportunidade de crescimento espiritual, de amadurecimento consciencial, de entendimento do que é que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde nós vamos depois que terminarmos a nossa jornada aqui na Terra. O término dessa jornada que a gente tem visto por aí tem sido por tantos meios que não os naturais. Os naturais são aqueles quando a gente se compromete a passar um tempo aqui na Terra, num grupo familiar, para aprender e para ensinar, para aprender lições de amorosidade, lições de harmonia, lições de paciência, lições de compreensão, para a gente ser ajudado e ajudar também aqueles que estão conosco. Então, o que nós vamos tratar hoje é o item chamado Não Vim Trazer a Paz, mas a Divisão.
Nós precisamos prestar atenção no texto deste capítulo do Evangelho, que esse tema não vem trazer a paz, mas a divisão. Ele é composto de 8 itens. O nosso irmão Patrick comentou o item 11 no encontro de terça-feira passada. E nós vamos comentar o item 12. Então, nós vamos agora prosseguir a leitura do item 1, que é um texto do nosso irmão Lucas, que está lá 14, 25 a 27 e 33, né? O capítulo 14 dos versículos. E a gente precisa voltar lá em Lucas, porque todo estudo do Evangelho, a gente precisa ter a Bíblia na mão. E a gente precisa primeiro ir lá na Bíblia e ver o contexto em que Jesus estava quando falou determinadas coisas, que parece até estranho. Como é que Jesus vinha andando do nada, se vira e começa a dizer coisas totalmente incompreensíveis para o grupo. E quando eu falo do grupo, eu não falo da multidão. Eu falo dos discípulos que o acompanhavam, por serem espíritos mais esclarecidos, por serem aqueles, os escolhidos por Jesus para estarem com ele nessa caminhada, né, que foi de pouco tempo, né, 3 anos e alguma coisa, algum tempo, muito pouco tempo, para que ele espalhasse as suas lições e deixasse uma árvore plantada com raízes profundas na lei de caridade e na lei de amor. Então, tudo foi muito rápido, tudo foi muito, assim, ficavam as pessoas estupefatas com lições que rasgavam as orientações do Sinédrio, que era o intérprete da lei de Moisés, que rasgava então a orientação de Moisés. Então vocês estão vendo que nós estamos diante de um cenário, na época de Jesus, que é um cenário quando o paganismo ele já estava se diluindo e Jesus escolhe aquele local para vir plantar a lei de amor e de caridade no momento exato, quando as pessoas já estavam cansadas de viver o vazio existencial, já estavam sem saber como fazer, para onde ir, porque sofriam a opressão do Império Romano, sofriam a opressão do próprio Sinédrio, com as leis rigorosas e esdrúxulas muitas do Sinédrio. Eram obrigados a altos impostos, eles viviam dilacerados no coração, porque o amor filial, o amor paternal, o amor maternal, eles eram esgarçados a todo momento quando eram conduzidos para a morte, seja lá por que crimes fossem, que os entendidos aplicavam então a pena para a destruição desses conjuntos, dessas células familiares de então. Então vamos proceder à leitura de Lucas. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O primeiro entendimento desse texto é uma lição de desapego. Porque aí vocês já viram que a lei de caridade e amor é um metro com o qual nós vamos medir essas orientações de Jesus. A primeira coisa é o desapego. Esse texto lá no Evangelho, ele está naquela parte que fala da parábola acerca da providência e da renúncia. Se vocês forem lá no texto do Evangelho original, vocês vão ver isso. É curioso como é que está este texto de Lucas dentro, né, desse texto maior da parábola acerca da providência e da renúncia. Aí a gente já vai começar a entender, olha, então nós precisamos, Jesus está falando de desapego, está falando de renúncia.
ele está também falando que nós precisamos tomar algumas providências a respeito de nossas condutas, de como nós nos comportamos. Então, essa é a primeira lição para a gente começar a entender essa gama de orientações de Jesus. Então, o que quer dizer não vir trazer a paz, mas a divisão? Na verdade, nós estamos vendo aqui um convite severo à consciência humana, que vai ter como base os ensinos fundamentados na lógica da imortalidade. Nós não podemos entender o capítulo 23 se não estivermos certos a respeito da imortalidade. Não como algo que seja um vocábulo que a gente diz, um discurso que a gente faça, uma narrativa que a gente apresente, mas como uma ideia que cresceu dentro de mim e me fez entender que cada existência que eu tenho é uma oportunidade de amar mais, para perdoar, aprender a ser mais paciente, mais harmonioso, menos impulsivo. Então nós temos muitas virtudes para ser aprendidas. Bom, diante disso aqui, nós vamos ver que esse mergulho no próprio ser humano é uma necessidade. É por isso que Joana vai pegar esse gancho, né, desse convite severo à consciência, né, e vai então desenvolver temas que são muito interessantes, que estão relacionados ao item 12, que no caso é o que nós vamos também fazer a reflexão. O item 12 ele é riquíssimo, porque ele vai nos falar a respeito da ideia nova. O que Jesus trazia era uma ideia nova, contrária àquelas ideias que eram fruto dos ensinamentos de Moisés, como eu já falei para vocês, e eram fruto de toda uma determinação, uma legislação saída do Sinédrio, né, do encontro dos sacerdotes das várias seitas e representantes do colegiado romano que estavam ali, tinham interesse no domínio do povo, tinham interesse de que o povo continuasse se guiando e se comportando pelas leis severas de controle que eles editavam, publicavam e fazia com que o povo obedecesse cegamente. Qualquer um que se opusesse, claro que tem uma pena, e a pena sempre era a pena de morte, ou a pena de apedrejamento, que era muito comum naquele tempo, era a pena de morte mais utilizada. Então nós vamos ver o que é que essa ideia nova, que é o item 12, cada item desse comentário é uma parte de um tema total que vai se chamar cruzes, que é como Jesus falou: se quiseres me seguir, toma a tua cruz e segue-me. Como a gente vai entender isso? Como é que a gente pode seguir Jesus com a cruz das nossas vidas? Que cruz é essa? Qual é o significado dessa cruz? E essa ideia nova que Jesus trouxe, como ele conseguiu implantar em tão pouco tempo? A respeito de ideia nova, a gente vai ver aqui uma reflexão bastante interessante, né? Nós temos aqui, se certas proposições elas estão em contradição, como são essas proposições desse texto da estranha moral, se estão em contradição, eu tenho dificuldade de entender de 3, uma vai se salvar. Então vamos ver onde é que nós estamos em uma das 3 proposições, tá? Então a gente vai ver que se Jesus, tudo que ele disse, não é contrário à lei de amor e de caridade, das 3 uma, né? Então vamos ver. Ou as palavras de Jesus foram mal interpretadas,
ou elas foram mal compreendidas, ou não eram suas. Elas foram enxertos que foram colocados nas palavras de Jesus. Lembrem-se de que todo o trabalho até hoje de uma grande parte da humanidade tem um objetivo, tem um foco: apagar o nome de Jesus da história da humanidade. Se há povos que se unem para isso, e quando eu falo povos, não são só aqueles que estão encarnados, há também povos que compõem grandes comunidades no mundo espiritual, que estão em suas cidades, em suas regiões, que inspiram, que influenciam as pessoas que estão aqui na existência, né, de encarnados, ou na existência dos vivos, como diz um amigo meu, e fica esse pessoal do outro lado me insuflando ideias para desagregar. Mas a Joana, ela tem uma proposta muito boa para isso, né? Ela fala assim: observe os seus pensamentos. O que vale não é o que você diz, o que vale é o que você pensa. Olhe bem o que você pensa que está oculto. São esses pensamentos ocultos, essas ideias ocultas que vão dar para você mesmo a dimensão, em parte, do que você é. Porque se já vivemos várias vidas, nós vamos entender que em cada vida, já vivemos várias existências, nós vamos entender que em cada existência a gente tem uma experiência diferente. A gente erra e a gente acerta. A gente acerta e a gente erra. Isso fica muito bem delineado, que lembrei de um livro chamado As Sete Vidas de Fénelon. Tem várias histórias lá de existências diferentes de um único espírito, que é o Fénelon, né? E aí vocês vão ver, numa existência ele é um padre, na outra existência ele vem para que o seu planejamento foi feito para casar e ter filhos, e ele então termina cometendo o homicídio. Aí vai dizer, como é que pode naquela existência aquele homem tão bom, maravilhoso, ele era uma pessoa amada, morreu amado por todos, e de repente numa nova existência ele faz uma coisa dessas. O que houve com esse espírito? É porque não é só uma existência, são muitas. Então a gente tem uma história longa, né, desde quando entramos na era da razão, de erros e de acertos. Então, para os acertos, vai para a nossa poupança espiritual. Mas os erros a gente vai ter que consertar. Às vezes aquela existência é uma existência não dá para consertar tudo. A gente precisa de novas oportunidades para devagar ir consertando. E as formas de consertar os erros são milhares, porque Deus é misericordioso e dá para a gente todas essas oportunidades de a gente harmonizando e consertando os nossos erros. Então veja bem, quando o item 12 trabalha essa questão da ideia nova, ele vai dizer assim, que toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. A gente está vendo aqui a resistência que os judeus tiveram quando Jesus passou por aquelas terras, na Cidade Santa. Agora vamos pegar as lutas que nós enfrentamos no dia a dia de nossas famílias, de nosso trabalho, no local onde nós estamos, mas especificamente o núcleo familiar. E aí então nós vamos ver o grau de resistência que a gente tem para compreender, né, as pessoas que convivem conosco naquele mesmo teto. Como nossa tolerância é pequena, como nossa paciência é quase nenhuma, como o nosso senso de misericórdia é quase nulo. A gente precisa ir se observando para ver o que os outros fazem que nos irritam, o que os outros fazem que nos chateiam, que nos aborrecem. E aí é a hora de parar. Então, nós vamos ver com Joana aqui
uma coisa interessante que ela vai falar, que nós estamos presos à sombra coletiva, mas que nós também estamos muito presos à nossa sombra individual. Que sombras são essas? Os erros que nós cometemos, mas também tem as frustrações, já ensinei isso para vocês, né? Tem as frustrações, tem os desejos que nós não conseguimos realizar. Então nós temos uma sombra positiva e uma negativa. Mas a negativa tem um peso muito grande em nosso psiquismo e nós precisamos ter um cuidado danado. Porque Joana de Ângeles, ela diz que esse discurso do Jesus homem, todo esse discurso, a gente está falando de discursos de Jesus, é todo um complexo processual de introspecção. Vá para dentro de você, estude-se, porque o outro não é importante. A gente precisa saber o que é que eu faço com aquilo que me fazem. O que é que eu faço com a minha reação, com aquilo que me fazem. Então a Joana ensina umas lições assim muito simples, né? Ela diz assim: meça aquilo que o seu irmão lhe diz que lhe irrita. Se lhe irrita, aí você tem que parar e fazer o processo de introspecção para você entender que se ele soubesse fazer diferente, ele faria. Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser tratada? Então, na maioria das vezes, nós somos reativos. E o convite da Joana é para a gente observar nossa realidade pessoal, para a gente ir além da nossa personalidade. A gente ir para uma dimensão, para esse convite, que é um convite do ser espiritual que nós somos, criados por Deus, simples. Então a gente precisa mergulhar nesse interior, nesse fascículo de luz que nós somos, naquela região chamada self, do psiquismo humano, que é o espírito em si, desvestidos dessas camadas de experiência. E lá nós precisamos, estudando a nós mesmos, aprendermos a anular as ilusões do ego. Porque o ego, como é o centro da consciência, ele decide, ele julga, ele condena de acordo com a percepção que ele tem da realidade dele. Porque a gente vê no lar 3, 4 pessoas com leituras de realidades da mesma realidade, que é a realidade do lar, diferente. Então a pessoa imagina uma coisa. Esses dias uma amiga disse: ora, meu marido, nosso quarto é muito pequeno e quando eu transito no quarto, vez por outra eu me bato nele ou ele se bate em mim. Quando ele se bate em mim, eu dou um abraço. E um dia, quando ele se bateu em mim, ele reclamou. Ele disse: por que você anda com tanta cara fechada? Até no quarto você se bate em mim. Então ele tomava aquilo como uma afronta. E a pessoa, né, falou que ela ficou muito estupefata com o que ele pensava, qual era a percepção dele daquela realidade. E a partir dali ela começou a ter cuidados. Então, se ele estava no quarto, ela se sentava, procurava fazer alguma coisa para que ele saísse do ambiente sem que ela se batesse. Então ela disse: tomei consciência de que eu estava irritando ele. Isso é ir além da personalidade. Isso é mergulhar em si mesmo para observar um pequeno detalhe da convivência interior. Então nós vamos ver aqui uma coisa interessante, tá? Então, o convite severo desse texto é o convite para ampliar a consciência. Como mergulhar na sombra? Como é que a gente mergulha na sombra? Observando realmente o que a gente pensa, suas ideias sobre fatos e pessoas. E o convite severo à consciência são entrar nesses fundamentos, né, da lógica da imortalidade, sem a compreensão da imortalidade e da reencarnação, nós não podemos compreender o Evangelho em sua magnitude. E vamos ainda lembrar que essa magnitude, ela é do tamanho da nossa compreensão, do nosso entendimento, da nossa inteligência.
Então, o que vai valorar isso aí, vai nos ajudar, é o tamanho da misericórdia que a gente já tem no coração e como a gente usa a inteligência para estendermos a nossa fé, para compreendermos, não é? Para compreendermos qual é o significado desse texto, carregar a sua cruz. Então, à luz da psicologia profunda, aí a gente já está fazendo essa análise, conforme a Joana nos ensina, que carregar a cruz invisível, essa cruz invisível, eu acabei de falar para vocês, né? O exemplo da senhora que se batia no marido é uma cruz invisível. É transformá-la em asas de ascensão. Então aquela moça estava transformando em asas de ascensão um fato corriqueiro para ela, do seu quarto tão pequeno, né, que ela se batia no marido e o marido se batia nela, e como os dois tinham uma leitura dessa realidade. Ela misericordiosa e ele fazendo uma leitura totalmente contrária à lei de amor e caridade. Então, a luz da psicologia profunda, carregar a cruz invisível é transformá-la em asas de ascensão, identificando os madeiros de dor da sua vida. Porque os madeiros de dor da vida do outro, eles vão servir para você dar o ombro, se puder, para você compreender onde o outro está, se você conseguir. E para esse mergulho, para essas asas de ascensão com esse mergulho interior, é para você entender as sombras que existem em nós para poder nós alterarmos a constituição do próprio eu. Alterar a constituição do próprio eu é um trabalho para muitas existências, mas vamos começar agora? Se a gente começar agora, vai ficar muito fácil. Então nós vamos terminar dizendo com Joana que carregar a sua cruz, que cruz é essa? Que cruz invisível é essa? É uma cruz de responsabilidade, é uma cruz de autoiluminação, é uma cruz de eternidade, de espírito imortal que nós somos. Isso é tornar-se livre. Então esse é o desejo e o convite da nossa irmã Joana, que fica aqui. A gente, para ser livre, a gente precisa trabalhar as metas da autoiluminação. Mas como é que a gente faz isso? Tem um modelo que é tão simples e ele se chama Jesus. Então, que a paz do Mestre fique com todos. Nós vamos terminar com uma oração simples também, pedindo ao Pai que fortaleça as nossas decisões de amor, as nossas decisões de caminho no bem, que fortaleça as nossas decisões de sermos mais tolerantes e de aprendermos a amar mais. Porque quem ama mais, certamente chega primeiro na ilha do afeto. Que Jesus fique com todos.